Você já sentiu que existe uma batalha constante dentro de você? Uma luta silenciosa que acontece no lugar mais profundo do seu ser. De um lado, existe uma voz que parece gritar. É a voz que busca reconhecimento, que anseia por aplausos, que deseja ter o controle de tudo. É a parte de nós que se compara com os outros, que mede o próprio valor pelo que tem, pelo que faz, pelo que os outros pensam. É uma voz que está sempre faminta, sempre insatisfeita, sussurrando que precisamos ser maiores, mais fortes, mais notados. Ela nos impulsiona, mas também nos cansa, nos esgota, nos deixa com uma sensação de vazio, não importa o quanto conquistemos. Mas, do outro lado, há outra voz. Uma voz muito mais suave, quase um sussurro. É a voz que anseia por paz, que busca a simplicidade, que encontra alegria no silêncio, que deseja um propósito que o dinheiro não pode comprar e que os aplausos não podem validar. É a parte da sua alma que sabe que a vida é mais do que uma competição. É a parte que sente saudade de Deus. Se você conhece essa batalha, se já se sentiu dividido entre essas duas forças, saiba que não está só. E a mensagem de hoje é para você. Porque escondida nas páginas sagradas, nas palavras surpreendentes de um dos maiores profetas que já caminharam sobre a terra, existe uma chave. Uma chave capaz de silenciar essa guerra interior e nos guiar para a verdadeira paz, para o verdadeiro crescimento. Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a este nosso encontro de fé. Que a paz do nosso Senhor encontre e abrace o seu coração exatamente neste momento. Se esta mensagem já tocou o seu espírito, eu peço com carinho que você deixe a sua curtida neste vídeo e se inscreva no canal. Cada gesto seu nos ajuda a levar esta semente de esperança para mais corações que, assim como o nosso, buscam a direção de Deus. Para começarmos a usar essa chave, o primeiro passo é reconhecer o mundo em que vivemos. Vivemos em uma cultura que nos grita, a todo instante, a palavra cresça. Cresça na sua carreira, cresça seu número de seguidores, cresça sua influência, sua conta bancária, sua lista de conquistas. Somos bombardeados por imagens de sucesso, por vidas que parecem perfeitas, e a pressão para construir o nosso próprio império, para sermos o centro do nosso próprio universo, é imensa. Essa busca incessante por crescer segundo o mundo nos deixa espiritualmente exaustos. Gera em nós uma ansiedade que não descansa, um medo de ficar para trás, uma necessidade de provar nosso valor a todo custo. E no fim do dia, quando deitamos a cabeça no travesseiro, a alma continua sedenta, o coração continua inquieto, porque fomos criados para um tipo diferente de crescimento. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, nos oferece um caminho contrário. Um caminho que não leva ao esgotamento, mas ao descanso. Não leva à autopromoção, mas à verdadeira identidade em Cristo. É um convite para sairmos do palco e nos assentarmos na plateia, para assistir à obra grandiosa que só Ele pode fazer em nós e através de nós. Este convite está perfeitamente resumido em uma frase curta, mas de um poder transformador. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 30, encontramos esta bússola para a alma, dita por João Batista. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Respire fundo e permita que essa frase ecoe no seu interior por um instante. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Não é uma sugestão, não é uma opção entre muitas. João Batista a trata como uma necessidade, como o ar que a alma precisa para respirar. É o segredo para encontrar o nosso verdadeiro lugar no plano de Deus. Antes de mergulharmos na profundidade do que isso significa, eu convido você a se unir a mim em uma breve oração. Não precisa de palavras elaboradas. Apenas abra o seu coração. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por este momento. Reconhecemos o barulho do mundo ao nosso redor e muitas vezes o barulho dentro de nós. Pedimos que o Teu Espírito Santo acalme a nossa alma agora. Silencia as vozes da ansiedade, da comparação e do orgulho, para que possamos ouvir a Tua voz suave e poderosa. Prepara o nosso coração para receber a Tua verdade,
para entender o que significa diminuir para que o Senhor possa crescer em nós. Que esta não seja apenas uma mensagem que ouvimos, mas uma verdade que vivemos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Para entender a força revolucionária dessa frase, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Nós precisamos fazer mais do que apenas ler. Precisamos viajar no tempo. Eu convido você a fechar os olhos da sua mente e a se transportar para as margens poeirentas e ensolaradas do Rio Jordão, há mais de 2000 anos. O ar é quente, seco. O som que domina o ambiente é o de uma multidão inquieta, um zumbido de conversas, expectativas e esperanças. E no centro de tudo, uma figura rústica vestida com pelos de camelo, com um olhar que queima com a intensidade do fogo do deserto. Este é João Batista. Ele não é um pregador comum. Ele é um evento. Por meses, talvez anos, sua voz trovejou naquele deserto. Uma voz que clamava por arrependimento, por uma mudança genuína de coração. Reis e soldados, fariseus e publicanos, gente simples e gente importante, todos vinham para ouvi-lo e para serem batizados nas águas do Jordão, confessando seus pecados. João se tornou uma celebridade espiritual, um farol de esperança para uma nação que ansiava desesperadamente pela vinda do Messias prometido. Seus discípulos, homens devotos que haviam deixado tudo para segui-lo, o viam como o maior de todos os profetas. E em seus corações, talvez até se perguntassem se ele não seria o próprio Cristo. É neste cenário de imensa popularidade e fervor que a nossa história acontece. Imagine a cena. Alguns dos discípulos de João se aproximam dele. Seus rostos estão fechados, carregados de preocupação, talvez até de uma certa indignação. Eles acabaram de ter uma discussão com um judeu sobre a purificação. E no meio da conversa, um fato alarmante veio à tona. Eles dizem a João, e podemos quase sentir a urgência em suas vozes: Mestre, aquele homem, Jesus, que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem deste testemunho, olha, ele agora está batizando também, e todos estão indo até ele. Perceba a atenção nesse momento. O que eles estão realmente dizendo é: João, estamos perdendo o nosso público. Aquele que você apresentou ao mundo está agora se tornando mais popular do que você. As multidões que antes vinham até aqui agora estão cruzando o rio para ouvir a ele. O seu movimento está diminuindo. Você não vai fazer nada a respeito. Era um teste monumental. Era o momento em que o orgulho humano, a vaidade, o ciúme e o instinto de autopreservação poderiam ter assumido o controle. Qualquer líder comum, diante da notícia de que seu sucesso estava sendo ofuscado por outro, sentiria o aguilhão da competição. Poderia dar uma resposta defensiva, poderia tentar reafirmar sua autoridade ou minimizar o trabalho do outro. Mas João Batista não era um líder comum. Sua resposta não apenas chocou seus discípulos, mas ecoou através dos séculos como o manifesto da verdadeira humildade e do propósito divino. João olha para eles e, em vez de frustração, seu rosto transmite uma paz profunda, uma alegria serena. Ele começa dizendo que ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada dos céus. Com isso, ele já desarma toda a lógica da competição humana. Ele está dizendo: o sucesso de Jesus não é um acidente, nem uma ameaça. É um presente de Deus. É o plano do céu se desenrolando diante dos nossos olhos. Então ele os lembra de algo fundamental. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. João não tinha ilusões sobre quem ele era. Sua identidade não estava no número de seguidores que possuía, mas na missão que havia recebido. Ele era o precursor, a seta que aponta para o alvo, o arauto que anuncia a chegada do rei. Sua glória não era ser o centro das atenções, mas preparar o caminho para aquele que era o centro de toda a história. E é aqui que ele usa uma das mais belas e poderosas metáforas de toda a Bíblia para explicar seu sentimento. Ele diz: aquele que tem a noiva é o noivo, mas o amigo do noivo, que assiste e o ouve, alegra-se muito com a voz do noivo. Assim, pois, já a minha alegria está cumprida.
Vamos parar um instante para absorver a profundidade disso. Na cultura judaica da época, o amigo do noivo tinha um papel crucial. Ele era o principal assistente, o organizador da festa, o guardião que preparava tudo para o grande dia. Sua tarefa era garantir que tudo estivesse perfeito para o momento em que o noivo se encontraria com sua noiva. A alegria do amigo do noivo não era, de forma alguma, tomar a noiva para si. Isso seria a maior das traições. Sua alegria era ver a felicidade do noivo. Seu momento de maior satisfação era quando, do lado de fora da câmara nupcial, ele ouvia a voz do noivo, feliz conversando com sua amada. Nesse som, todo o seu trabalho, toda a sua dedicação, encontrava o seu propósito final. Ele não precisava ver a cena. Apenas ouvir a voz do noivo feliz era a sua recompensa. Sua alegria estava completa. Com essa imagem, João está nos dando uma aula sobre o ministério e sobre a vida. Ele se via como o amigo do noivo, Jesus. A noiva é o povo de Deus, a humanidade que anseia por redenção. Por toda a sua vida, João preparou o caminho, anunciou a chegada do noivo. E agora, ao ver as multidões indo até Jesus, ele não ouve o som da competição. Ele ouve a voz do noivo encontrando a sua noiva. E o seu coração transborda, não de inveja, mas de uma alegria pura e completa. Ele diz: minha missão está cumprida, meu propósito foi alcançado. Eu ouvi a voz do noivo e isso me basta. Minha alegria é total. É somente depois de estabelecer essa base de alegria e propósito cumprido que ele pronuncia a nossa frase central, a conclusão lógica de tudo o que ele acabou de dizer. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Essa frase não nasce de uma baixa autoestima, de um sentimento de inferioridade ou de uma falsa modéstia. Pelo contrário, ela nasce da mais absoluta clareza de identidade e de missão. Não é um lamento, é uma celebração. É o grito de vitória de alguém que cumpriu seu chamado com perfeição. A palavra necessário, em grego, dei, é extremamente forte. Ela não significa seria bom ou é conveniente. Ela carrega um sentido de necessidade divina, de um decreto soberano, de algo que faz parte do plano inalterável de Deus. É a mesma palavra que Jesus usa para dizer que é necessário que o Filho do Homem sofra, seja crucificado e ressuscite. Portanto, para João, a diminuição de sua popularidade e o crescimento da fama de Jesus não eram um acidente de percurso. Era o próprio roteiro de Deus se cumprindo. Era o amanhecer substituindo a estrela da manhã. A estrela da manhã é linda, brilha intensamente no céu escuro, mas sua função é anunciar que o sol está chegando. Quando os primeiros raios de sol despontam no horizonte, a estrela empalidece. Ela não é derrotada, ela cumpriu sua gloriosa missão. Ela diminui para que a verdadeira luz possa crescer e iluminar o mundo inteiro. João Batista era essa estrela da manhã. Jesus é o sol da justiça. Essa dinâmica vai ainda mais fundo. João, como precursor, era a voz que clamava no deserto. Mas Jesus, como o Messias, era a própria palavra de Deus feita carne. Qual é a função da voz? É carregar a palavra. A voz não é a mensagem, ela é o veículo. Uma vez que a palavra chega aos ouvidos e ao coração do ouvinte, a voz já cumpriu seu papel. João sabia que sua missão era ser a voz clara e poderosa, para que a palavra que é Jesus pudesse ser ouvida, recebida e compreendida. Ele não se apegou ao seu papel de mensageiro, porque ele estava apaixonado pela mensagem. Ele diminuiu como voz, para que a palavra pudesse crescer e ecoar por toda a eternidade. Portanto, o fundamento teológico que sustenta toda essa passagem é o da absoluta e insubstituível supremacia de Cristo. João compreendeu de uma forma que talvez nenhum de seus contemporâneos tenha compreendido, que Jesus não era apenas mais um profeta ou um mestre. Ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era o Filho de Deus. Diante dessa realidade, qualquer outra proeminência se torna secundária. A questão não é quem tem mais seguidores, quem realiza mais batismos, quem prega sermões mais eloquentes.
A única questão que importa é: Cristo está sendo exaltado? O rei está sendo honrado? O noivo está sendo celebrado? Essa perspectiva muda tudo. Ela liberta-nos da tirania do ego, da necessidade de estarmos sempre em evidência. Ela nos ensina que o nosso valor não está em quão grandes nós somos, mas em quão grande é o Deus a quem servimos e apontamos. A alegria de João Batista não vinha de sua própria grandeza, mas da grandeza daquele a quem ele anunciava. Ele se tornou grande justamente porque se fez pequeno para que Cristo pudesse ser visto em toda a sua glória. E é por isso que essa mensagem não é apenas uma lição para um profeta de 2000 anos atrás. É uma chave que destrava a nossa própria vida espiritual. Todos nós, em alguma medida, somos chamados a ser como João Batista. Somos chamados a ser uma voz que aponta para a palavra. Somos chamados a ser amigos do noivo, que preparam o caminho para ele na vida das pessoas ao nosso redor. Somos chamados a ser a estrela da manhã que anuncia a chegada do sol. E para cumprir esse chamado, é absolutamente necessário que ele cresça em nós e que o nosso eu, com suas ambições, seus medos e seu orgulho, diminua. Mas essa não é uma jornada de perda. Como João nos mostrou, é a jornada para a alegria completa. Vamos descobrir juntos como essa verdade ecoou através dos séculos e como ela se aplica de forma prática e poderosa no coração do discipulado cristão. Se as palavras de João Batista no deserto foram a abertura impactante, a faísca que iluminou uma verdade profunda, então os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos foram a sinfonia completa que se seguiu. A revelação de João de que é necessário que ele cresça e que eu diminua não foi um pensamento isolado, uma ideia restrita à sua missão específica. Pelo contrário, essa frase é como uma chave mestra que abre a porta para o entendimento do próprio coração do Evangelho. Ela é o DNA da vida cristã, o ritmo que pulsa em cada página do Novo Testamento, ecoando de forma poderosa nos ensinamentos daqueles que caminharam com Cristo e foram transformados por Ele. Vamos começar essa jornada de expansão ouvindo o apóstolo Paulo. Se houve alguém que poderia se orgulhar de seu eu, de suas credenciais, de seu zelo e de suas conquistas, esse alguém era Paulo. Um fariseu exemplar, um mestre da lei, um homem de status e intelecto. No entanto, após seu encontro transformador com Jesus na estrada de Damasco, sua vida se tornou a mais perfeita tradução da declaração de João Batista. Na sua carta aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, Paulo nos dá o que talvez seja o mais íntimo e poderoso testemunho do que significa essa troca divina. Ele escreve: Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos meditar nessas palavras, pois elas são um oceano de profundidade. Paulo começa com uma declaração chocante: Já estou crucificado com Cristo. O que ele quer dizer com isso? A crucificação era a forma mais brutal e humilhante de execução. Morrer na cruz significava o fim absoluto, a aniquilação pública do ser. Quando Paulo diz que foi crucificado com Cristo, ele está dizendo que aquele velho eu, o Saulo fariseu, o homem orgulhoso, autossuficiente, que confiava em sua própria justiça e em suas próprias obras, morreu. Ele foi pregado na cruz com Jesus. Suas ambições, sua vaidade, seu desejo de controle, sua confiança em si mesmo, tudo isso foi entregue à morte. Esta é a representação mais radical do "é necessário que eu diminua". Não se trata apenas de reduzir um pouco o ego, mas de entregá-lo à morte, de reconhecer que, por si só, ele não tem poder para gerar a verdadeira vida. É um ato de rendição total. Mas a frase não termina na morte. A beleza do Evangelho é que a cruz nunca é o fim da história. Paulo continua: "E vivo". Após a morte do velho eu, uma nova vida começa. Mas que vida é essa? Ele imediatamente a qualifica: "Não mais eu, mas Cristo vive em mim". Aqui está a essência da troca divina. O espaço que antes era ocupado pelo ego tirânico, agora é preenchido pela presença viva e atuante do próprio Cristo. Não é que Paulo tenha perdido sua personalidade ou se tornado um robô.
Pelo contrário, ele se tornou a pessoa que Deus sempre o destinou a ser, porque agora sua vida era animada, guiada e fortalecida pela vida de Cristo dentro dele. Imagine uma luva. Sozinha ela é inerte, sem força, sem propósito. Mas quando uma mão entra nela, a luva ganha vida. Ela pode segurar, pode construir, pode acariciar. A luva não deixa de ser uma luva, mas agora ela é o veículo para a expressão da vontade da mão. Assim somos nós. Quando o nosso eu diminui, quando entregamos nossa vida na cruz com Cristo, abrimos espaço para que a mão de Deus, a vida de Cristo, nos preencha. E então a nossa vida se torna o palco onde o amor, a paciência, a bondade e o poder de Cristo são demonstrados ao mundo. O eu diminuo de João Batista encontra seu par perfeito no Cristo vive em mim de Paulo. É a mesma verdade, vista de ângulos complementares. Diminuir o eu não é um caminho para o vazio, mas sim o pré-requisito para a verdadeira plenitude. Se a carta aos Gálatas nos mostra o resultado glorioso dessa entrega, a carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, nos mostra o modelo perfeito e divino que inspira essa atitude. Se alguma vez nos perguntamos como deve ser essa humildade, como é na prática esse esvaziamento de si mesmo, Paulo nos aponta para o cume mais alto, para o exemplo insuperável, o próprio Jesus Cristo. Ele nos diz a partir do versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E que sentimento foi esse? Paulo nos leva a uma jornada vertiginosa, do céu à cruz. Ele diz que Jesus, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Em outras palavras, Jesus existia na glória eterna, em plena igualdade com o Pai. Ele era Deus em essência e majestade. E o que ele fez com essa glória? O mundo nos ensina a nos apegarmos a qualquer posição de poder que tenhamos, mas Jesus fez o oposto. Paulo diz, mas esvaziou-se a si mesmo. A palavra grega aqui é kenosis, que significa um esvaziamento voluntário. Ele abriu mão, por um tempo, do exercício visível de sua glória divina. Ele diminuiu. E como foi essa diminuição? Primeiro, ele tomou a forma de servo. O Rei do Universo se tornou um servo. O Criador se colocou na posição de criatura. Depois, fazendo-se semelhante aos homens. O Deus infinito e eterno entrou no tempo e no espaço, assumindo um corpo humano frágil e limitado. E a diminuição não parou por aí. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ele desceu todos os degraus da escada da humildade. De Deus a homem, de homem a servo, de servo a uma morte obediente, e não qualquer morte, mas a morte mais vergonhosa e amaldiçoada que existia. Ele se diminuiu até o ponto mais baixo possível. Este é o nosso modelo. Quando achamos difícil abrir mão do nosso orgulho, de pedir perdão, de servir a alguém sem esperar nada em troca, somos convidados a olhar para a cruz e ver até onde o nosso Deus esteve disposto a diminuir por amor a nós. O chamado de João Batista para que diminuamos não é uma exigência arbitrária. É um convite para participarmos do mesmo movimento de amor que define o nosso próprio Salvador. E qual foi o resultado dessa diminuição radical de Cristo? O mundo diria que foi o fracasso total, mas a lógica de Deus é outra. Paulo conclui, pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aqui está o grande paradoxo divino. O caminho para a verdadeira exaltação é o caminho da humildade. O caminho para cima passa necessariamente pelo caminho para baixo. Ao se diminuir, Jesus não foi aniquilado, ele foi glorificado. Deus Pai o exaltou ao lugar mais alto. Isso nos ensina que quando escolhemos diminuir, não estamos nos destruindo. Estamos, na verdade, entrando no fluxo da própria vida de Deus. Um fluxo que transforma o sacrifício em glória e a humildade em honra eterna.
Esta verdade não é apenas uma teologia para ser admirada, é um chamado para ser vivido. E o próprio Jesus tornou isso explícito e direto. No Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 23, ele se vira para a multidão e estabelece as condições inegociáveis para quem deseja segui-lo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Vamos analisar essa convocação, pois ela é o manual prático do eu diminuo. Primeiro, negue-se a si mesmo. O que isso significa? Não significa ter ódio de si mesmo ou acreditar que você não tem valor. Nós temos um valor imenso, pois fomos criados à imagem de Deus e redimidos pelo sangue de Cristo. Negar a si mesmo significa destronar o eu, significa dizer não à sua soberania, aos seus caprichos, à sua insistência em ser o centro do universo. É o ato de demitir o eu do cargo de gerente geral da sua vida e entregar o controle total a Cristo, o verdadeiro dono. É a decisão consciente de submeter a sua vontade à vontade dele. É o eu diminuo em forma de verbo, em ação diária. Segundo, e tome cada dia a sua cruz. Hoje, usamos a palavra cruz de forma muito leve para descrever qualquer dificuldade ou fardo. Mas para os ouvintes de Jesus, a cruz tinha um único significado. Era um instrumento de tortura e morte. Tomar a cruz não era um convite para um desconforto passageiro. Era um chamado para morrer. Morrer para o pecado, sim, mas fundamentalmente, morrer para si mesmo. E note que Jesus acrescenta a palavra diariamente. Essa morte para o ego não é um evento único, que acontece uma vez e pronto. É uma escolha que precisa ser renovada a cada manhã, a cada momento, a cada decisão. Todos os dias, o nosso eu tentará se levantar do túmulo e reassumir o controle. E todos os dias, somos chamados a tomar a nossa cruz e a reafirmar: não mais eu, mas Cristo. Terceiro, e siga-me. Esta é a parte positiva e gloriosa do chamado. Nós não negamos a nós mesmos para ficarmos vazios. Nós não tomamos a cruz para ficarmos paralisados. Nós fazemos isso para podermos seguir a Jesus. O espaço liberado pela diminuição do eu é preenchido pela presença e pela direção de Cristo. Segui-lo significa andar para onde ele anda, amar o que ele ama, servir como ele serviu. É o ele cresce em movimento, em caminhada, em discipulado. Esses ecos da verdade de João Batista não se limitaram aos textos bíblicos. Eles ressoaram profundamente na alma dos grandes pensadores e santos da tradição cristã ao longo dos séculos. Santo Agostinho de Hipona, um dos maiores teólogos da história, via nessa dinâmica um belo simbolismo cósmico. Ele observou que João Batista nasceu perto do solstício de verão, o dia mais longo do ano no hemisfério norte, a partir do qual os dias começam a diminuir, a encurtar. Já Jesus nasceu perto do solstício de inverno, o dia mais curto, a partir do qual os dias começam a crescer, a se alongar. Agostinho via nisso uma poesia divina, um sermão escrito nos céus. João, o precursor, chega no auge da luz e começa a diminuir, enquanto Jesus, a verdadeira luz do mundo, chega no auge da escuridão e começa a crescer, trazendo mais e mais luz. Para Agostinho, isso era um retrato da nossa vida espiritual. À medida que a luz de Cristo cresce em nosso coração, as sombras do nosso egoísmo e orgulho necessariamente diminuem e recuam. Outra grande voz, a de São João Crisóstomo, conhecido como o Boca de Ouro por sua pregação eloquente, focava na alegria de João Batista. Crisóstomo ensinava que a marca de um verdadeiro servo de Deus não é o quão proeminente ele é, mas o quanto ele se alegra com a proeminência de Cristo. Ele destacava que João não disse "eu preciso diminuir", com tristeza ou resignação, mas com a alegria completa do amigo do noivo. A verdadeira santidade, ensinava Crisóstomo, encontra seu deleite não em ser vista, mas em fazer com que Cristo seja visto. É uma alegria que se multiplica quando a glória é dada a quem de direito. Assim vemos que a simples e humilde declaração de um profeta no deserto se desdobra em um princípio fundamental que define a vida em Cristo.
É a morte do eu que leva à vida verdadeira em Paulo. É o caminho da humildade de Cristo que leva à exaltação em Filipenses. É a negação diária de si mesmo que nos capacita a seguir Jesus. É a luz de Cristo que cresce enquanto nossas sombras diminuem, como nos ensinou Agostinho. É a alegria de apontar para o noivo, como celebrou Crisóstomo. Tudo converge para o mesmo ponto. A jornada cristã é uma jornada de gloriosa substituição, onde o nosso frágil e limitado eu cede espaço dia após dia para que a vida infinita e gloriosa de Cristo cresça e se manifeste em nós. Agora, depois de termos mergulhado na riqueza da palavra e na sabedoria da tradição, a mensagem sai das páginas da Bíblia e bate suavemente à porta do nosso coração. A verdade de que é necessário que ele cresça e que eu diminua deixa de ser um conceito teológico para se tornar um convite pessoal, uma pergunta direta que ecoa no centro da nossa existência. Por isso eu convido você, com todo o carinho e respeito, a olhar para dentro. Respire fundo e pense comigo por um instante. Em quais áreas da sua vida o seu eu tem gritado mais alto? Onde é que a sua vontade, seus desejos e seu orgulho têm ocupado o trono que, por direito, pertence a Cristo? Talvez essa batalha seja mais intensa na arena dos seus relacionamentos. Pense na sua casa, no seu casamento, na sua relação com seus pais, filhos ou amigos mais próximos. Quantas discussões poderiam ter sido evitadas se o nosso eu tivesse diminuído? Quantas palavras duras não teriam sido ditas se o nosso desejo de vencer o argumento fosse menor do que o nosso desejo de preservar a paz e honrar o outro? Diminuir em um relacionamento significa praticar a arte de ouvir de verdade, não apenas para preparar a sua próxima resposta, mas para compreender o coração da outra pessoa. Significa ter a coragem e a humildade de ser o primeiro a pedir perdão, mesmo que você não se sinta 100% errado. Significa celebrar as conquistas e as alegrias do outro sem sentir a pontada da inveja, daquela voz que sussurra: "E eu? E a minha vez?" Quando Cristo cresce em nossos relacionamentos, nosso amor se torna mais parecido com o dele. Um amor que serve, que honra, que se sacrifica e que não busca os seus próprios interesses. É um amor que constrói pontes onde o ego só consegue construir muros. Ou talvez a arena da sua luta seja o seu ambiente de trabalho, sua carreira ou seu ministério. O mundo nos ensina a subir a qualquer custo, a construir nossa marca pessoal, a buscar os holofotes. E não há nada de errado em usar os talentos que Deus nos deu com excelência e dedicação. O perigo está na motivação do nosso coração. Estamos trabalhando para a nossa própria glória ou para a glória de Deus? Diminuir no trabalho pode significar dar o crédito a um colega por uma boa ideia, mesmo que você também tenha participado dela. Pode significar ajudar alguém a brilhar sem medo de que a luz dele ofusque a sua. Significa enxergar o seu trabalho não apenas como uma fonte de renda, mas como um campo missionário, um lugar para refletir o caráter de Cristo através da sua integridade, da sua gentileza e do seu espírito de servo. Para aqueles que servem na igreja ou em algum ministério, o chamado é ainda mais direto e crucial. João Batista nos deixou o modelo perfeito. O líder cristão não constrói seguidores para si mesmo, ele forma discípulos para Jesus. A medida do nosso sucesso no ministério não é o tamanho do nosso nome, mas o quanto o nome de Jesus é engrandecido através do nosso serviço. É uma pergunta que devemos nos fazer constantemente. As pessoas que nos seguem estão se apaixonando por nós ou estão se apaixonando por Jesus? E existe, talvez, a arena mais íntima e desafiadora de todas. A arena da nossa própria vontade, das nossas decisões diárias. Desde a forma como administramos nosso tempo e nosso dinheiro, até as grandes escolhas que definem o rumo da nossa vida. Cada decisão é uma encruzilhada, onde podemos escolher o caminho do eu cresço ou o caminho do ele cresce. O caminho do eu cresço busca o conforto, a segurança, o prazer imediato, o reconhecimento. O caminho do ele cresce busca a vontade de Deus, mesmo que ela seja mais difícil, mais desconfortável
e muitas vezes invisível aos olhos do mundo. Diminuir aqui é pausar antes de decidir e perguntar em oração: Senhor, o que glorifica a Ti nesta situação? Que escolha fará com que a Tua presença cresça mais em minha vida e no meu testemunho? É trocar a nossa busca frenética por controle pela confiança serena na soberania de Deus. É entender que a verdadeira segurança não está em ter tudo planejado segundo a nossa mente limitada, mas em descansar nas mãos do dono de todos os nossos dias. É viver na prática aquele chamado diário de Jesus: tomar a nossa cruz, negar a nós mesmos e segui-lo. Mas esta verdade não se limita à nossa vida pessoal. Ela tem o poder de transformar comunidades e a sociedade inteira. Imagine por um momento uma igreja onde cada membro estivesse genuinamente comprometido em diminuir para que Cristo crescesse. Seria uma comunidade sem disputas por poder ou posição. O serviço seria a maior honra. O perdão fluiria livremente. A adoração seria autêntica e centrada em Deus, não no desempenho humano. A fofoca e o julgamento dariam lugar à edificação mútua e ao amor fraternal. Seria um vislumbre do céu na terra, uma comunidade tão magneticamente cheia da presença de Cristo que o mundo lá fora não poderia ignorá-la. Agora, vamos expandir essa visão para além das paredes da igreja. A doutrina social cristã nos ensina que a nossa fé tem implicações públicas. O princípio de diminuir o eu é um antídoto poderoso contra os maiores males da nossa sociedade: a corrupção, a injustiça, a exploração e o egoísmo desenfreado. Um político que busca diminuir para que o bem comum cresça governaria com justiça e integridade, não para benefício próprio. Um empresário que pratica esse princípio trataria seus funcionários com dignidade, buscaria a justiça econômica e veria sua empresa como uma ferramenta para abençoar a comunidade, não apenas para acumular riquezas. Quando o eu diminui em uma sociedade, o que cresce em seu lugar é a solidariedade, o cuidado com os mais fracos, a busca pela paz e o respeito pela dignidade de cada ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus. O que começa como um movimento silencioso no coração de uma pessoa tem o potencial de se tornar uma revolução de amor e justiça que pode curar nações. Reflita, portanto, sobre essas arenas da sua vida. Seja honesto com você mesmo e com Deus, não com um espírito de culpa ou condenação, mas com um espírito de esperança. Porque cada área onde o seu eu ainda reina é uma área onde Cristo está convidando você para experimentar mais da sua graça, mais da sua paz e mais do seu poder transformador. É um convite para uma vida mais leve, mais livre e infinitamente mais significativa. Agora, depois de refletirmos sobre como essa verdade se aplica em nossa vida, eu convido você a dar um passo além. Convido você a transformar essa reflexão em uma conversa íntima e sincera com Deus. Este é o momento mais importante do nosso tempo juntos. É o momento em que a semente da palavra encontra a terra do nosso coração. Se for possível para você, encontre uma posição confortável, feche os seus olhos, respire fundo e se aquiete na presença amorosa do Pai. Não se preocupe com as palavras certas. Deus não ouve a nossa gramática, Ele ouve o nosso coração. Vamos orar juntos. Senhor Deus, Pai de amor e misericórdia, nós nos colocamos diante de Ti neste momento, exatamente como somos. Tu nos conheces por completo. Tu vês as batalhas que travamos, conheces as intenções do nosso coração, vês as áreas onde o nosso eu teimosamente insiste em reinar. E ainda assim Tu nos amas com um amor incondicional. Nós Te louvamos porque Tu és Deus, o Criador de tudo, o Rei do Universo, e ao mesmo tempo Tu és o nosso Pai, que se inclina para nos ouvir. Pai, com o coração aberto, nós confessamos. Confessamos as vezes em que buscamos a nossa própria glória e não a Tua. Confessamos as vezes em que nossas palavras foram rápidas para julgar e lentas para perdoar. Confessamos as vezes em que nossas ações foram motivadas pelo egoísmo, pelo medo e pela necessidade de controle.
Confessamos que em muitas áreas da nossa vida, nós ocupamos o trono que pertence somente a Ti. Perdoa-nos, Senhor. Lava-nos com o Teu amor e a Tua graça. E agora, Pai, em um ato de fé e de entrega, nós fazemos uma escolha. Nós escolhemos descer do trono do nosso coração. Nós abrimos mão do controle que nunca tivemos de verdade. Nós renunciamos ao nosso direito de estar no centro. Nós escolhemos diminuir. E neste espaço que se abre, Senhor Jesus, nós Te convidamos a crescer. Cresça em nós, Senhor. Cresça nos nossos pensamentos para que pensemos como Tu pensas. Cresça nas nossas palavras para que falemos como Tu falas. Cresça em nossas atitudes para que hajamos como Tu agirias. Cresça em nossos relacionamentos, em nosso trabalho, em nossas decisões. Que a nossa vontade diminua para que a Tua vontade prevaleça. Que os nossos sonhos diminuam para dar lugar aos Teus propósitos eternos. Que o nosso medo diminua para que a nossa fé em Ti cresça. Que o nosso orgulho diminua para que a Tua humildade se manifeste através de nós. Preencha-nos com o Teu Santo Espírito, o nosso ajudador, para que Ele nos capacite dia após dia a viver esta realidade. Que a nossa vida, a partir de hoje, seja uma tela em branco onde Tu, o artista divino, possas pintar a beleza da Tua imagem. Nós entregamos a Ti o trono do nosso coração. Governe em nós, Senhor. Reina em nós. Seja tudo em nós. Em Teu nome precioso, Jesus, nós oramos. Amém. Muitas pessoas, ao ouvirem a mensagem de que é necessário diminuir, podem sentir um certo receio. Podem pensar que diminuir é se apagar, é perder valor, é se tornar insignificante. Mas o grande e glorioso segredo que o Evangelho nos revela hoje é que, na lógica paradoxal de Deus, diminuir é o único caminho para brilhar de verdade, com uma luz que não é nossa. Pense na lua. Em uma noite escura, ela pode iluminar a paisagem, guiar os viajantes e nos encher de admiração com sua beleza prateada. Mas de onde vem a sua luz? A lua por si só é um corpo rochoso, frio, sem luz própria. Sua glória não vem de dentro dela mesma. Sua glória inteira, toda a sua beleza e todo o seu poder de iluminar a escuridão, vem de uma única coisa, de sua posição. Ela está perfeitamente posicionada para refletir a luz do sol. Quando a lua tenta se colocar entre a terra e o sol, ela cria um eclipse, um momento de escuridão. Mas quando ela se posiciona humildemente para receber e refletir a luz, ela cumpre o seu propósito e ilumina o mundo. Assim somos nós. O nosso eu é como a lua, por si só não tem luz. É frágil, limitado e, por fim, mortal. Toda a nossa tentativa de gerar luz própria resulta apenas em cansaço e frustração. Mas quando, através da fé e da entrega, nós nos posicionamos corretamente diante de Deus, quando diminuímos o nosso ego e nos esvaziamos da nossa autossuficiência, algo maravilhoso acontece. Nós começamos a refletir a luz do sol da justiça, Jesus Cristo. A nossa vida se torna um espelho que mostra ao mundo a bondade, a graça, o amor e o poder de Deus. As pessoas não olham para nós e dizem que pessoa incrível, mas olham através de nós e dizem que Deus maravilhoso essa pessoa serve. Essa é a verdadeira glória. Esse é o verdadeiro propósito. Não é sobre aniquilação, mas sobre transformação. Não é sobre perder a identidade, mas sobre encontrar a nossa verdadeira identidade como refletores da glória divina. A alegria de João Batista era exatamente essa. Ele sabia que sua alegria não era ser a luz, mas dar testemunho da luz. Hoje, nós fizemos uma jornada profunda. Começamos com a declaração corajosa de João no deserto. Vimos como essa verdade se tornou o coração da teologia de Paulo e o próprio exemplo de vida de Jesus. Nós a trouxemos para as arenas da nossa vida cotidiana e, finalmente, a entregamos em oração no altar de Deus. O que fazemos com tudo isso agora? A resposta é: começamos. Não com um salto gigante que tenta mudar tudo da noite para o dia, mas com um passo pequeno e intencional. Eu quero deixar um desafio de amor para você nesta semana. Um desafio simples.
mas que pode iniciar uma revolução em sua vida espiritual. Em cada um dos próximos 7 dias, procure conscientemente por uma oportunidade de diminuir, para que Cristo possa crescer. Talvez seja na segunda-feira, em uma reunião de trabalho, onde você escolherá ouvir mais do que falar. Talvez na terça-feira, ao chegar em casa cansado, você escolherá servir sua família em vez de exigir ser servido. Na quarta-feira, talvez seja o momento de enviar aquela mensagem e pedir perdão a alguém com quem você se desentendeu. Na quinta-feira, pode ser o ato de fazer uma doação anônima ou um ato de serviço sem contar para ninguém. Na sexta-feira, talvez seja abrir mão da sua programação para ajudar um amigo em necessidade. No fim de semana, pode ser dedicar um tempo de qualidade em oração, simplesmente para ouvir a voz de Deus, em vez de apenas apresentar a sua lista de pedidos. Não subestime o poder desses pequenos atos de rendição. Cada vez que você escolhe diminuir, você está, na prática, tomando a sua cruz. Você está afrouxando o controle do ego sobre a sua vida e fortalecendo a sua conexão com o Espírito Santo. Você está treinando a sua alma a viver nesta nova realidade. E você descobrirá, como João Batista, que há uma alegria profunda e duradoura em ver Cristo sendo exaltado em e através de você. Você descobrirá a liberdade de não precisar mais carregar o fardo pesado de ter que provar o seu próprio valor. A sua alegria estará completa, não em ser o centro, mas em apontar para o centro de todas as coisas. Que esta mensagem não seja apenas algo que você ouviu, mas algo que você comece a viver, um passo de cada vez. A jornada é para a vida toda, mas ela começa hoje. Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desta reflexão. Se esta mensagem fortaleceu a sua fé, eu peço que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum dos nossos futuros encontros. E, como um ato de fé, como uma declaração do seu coração, eu te convido a deixar uma mensagem nos comentários. Escreva simplesmente: Senhor, cresça em mim. Cada comentário é um testemunho, uma oração pública, que fortalece não apenas a sua própria decisão, mas também encoraja todos os irmãos e irmãs que lerão. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com você, guardando seu coração e sua mente nesta jornada de gloriosa transformação. Fique na paz.